blogueirinha. Só não. Galera, é o seguinte, na aula passada eu fiquei de falar sobre o preservacionismo e o conservacionismo, mas eu esqueci, e como eu sou muito legal, ainda passei uma questão sobre. Bem, seguinte, então vamos falar sobre eles para a gente deixar bem certinho isso daí. O preservacionismo, o próprio nome fala, cara, tipo, é só você fazer ali uma linha, a etimologia da palavra preservacionismo vem de preservar. Então, o preservacionismo visa preservar a natureza, áreas da natureza, inclusive de forma intocável. Você pega aquela área, você deixa ela ali e não toca, não rela, preserva apenas. Essa é a ideia do preservacionismo. Já o conservacionismo, ai, que será? Conserva, né? Bem, aí, conservacionismo já é de conservar. Você utiliza a natureza, mas de maneira consciente, sem excessos, para preservá-la, conservando-a, correto? Então, preservacionismo pretende preservar a natureza de maneira intocável. O conservacionismo, conservar, mas utilizando recursos. Na verdade, o preservacionismo, ele vê como oposto o ser humano e a natureza. Já o conservacionismo, não. O ser humano e a natureza, eles são a mesma juntos, unidos, a mesma coisa, são duas regras, somente. Então, você sim, utiliza a natureza como? De maneira não agredida, de maneira sempre segura, né? Utilizá-la de uma forma consciente. Então, essa diferença, a errata está colocada. Vamos voltar ali. Bem, seguinte, a gente parou na aula passada ali no Clube de Roma e a gente vai ver o que essa busca incessante aí da nossa sociedade por energia, por exemplo, a interação do homem e meio ambiente resultou. Foi onde eu parei a aula passada. Bem, a necessidade crescente de energia para manter a sociedade de consumo levou à construção de usinas nucleares como alternativa para o uso de combustível fóssil e para a produção de eletricidade. Desde o final da década de 70, no entanto, ocorreram graves acidentes nucleares, que tiveram grande repercussão internacional, em decorrência de suas proporções. Como foi o caso, por exemplo, agora foi. Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979. Houve um acidente nuclear, mas as proporções não foram assim tão graves quanto o próximo que a gente vai ver agora, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é Chernobyl, na antiga União Soviética, em Pripyat, em 1986. E posteriormente, embora vocês ainda fossem mais pirralhos do que são hoje, brincadeirinhas, Fukushima, em 2011, no Japão. E daí, professora? Tipo, como? E daí? Não é só o acidente em si. Essa busca por energia, essa busca pelo consumo, uma maneira mais barata, né, de trazer essa energia, ela resultou em algumas catástrofes, não só físicas, como humanas, porque a gente está falando de radiação. E a radiação, ela não é muito legal para o ser humano. Esses são os chamados filhos de Chernobyl, né? As crianças que nasceram dos pais que estavam presentes em Chernobyl, muitas delas têm problemas seríssimos de câncer, disfunções e mutações genéticas devido aos problemas nucleares. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, não sou física, não sou química, não sou nada disso, nem sei que área que trata. No entanto, porém, todavia, está aqui, né? Os problemas causados pela radiação para o ser humano. Não só para o ser humano. A radiação, ela também pode acarretar a natureza, nós,
a fauna e a flora, né? De maneira bem chocante. A próxima foto é uma foto de Chernobyl antes e depois. O mesmo local, né? Antes e depois do acidente. O que tem, né? As pessoas foram embora. Não, gente, não vai vingar as árvores. A natureza está sozinha ali. Por que essas árvores não se desenvolveram? Eu e meu café. Saudade, né, gente? Eu também. Pensa nisso. Por que essas árvores não se desenvolveram? Elas se desenvolveram, sim. Só que de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque a gente tem aqui o componente radioativo na ação. A gravidade desses acidentes ocorridos nessas usinas revelou que não pode ser, a usina nuclear não deve ser considerada uma forma de energia sustentável, porque ela é perigosa. A gente tem no Brasil a Angra 1, a Angra 2, e se eu não me engano foi inaugurada e a Angra 3 também, não tenho certeza. Um país com tantos rios, né, tanto potencial. Gente, bem que a gente podia estocar o vento, né? Tô brincando, gente. Tá. Até me perdi depois dessa, mas tudo bem. Um país com tanta capacidade. Pois é. Meu celular caiu. Vou devolver aqui, porque eu tô numa gambiarra, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloco uma caixinha em cima de outra caixinha para poder colocar o celular para poder gravar para vocês. Galera, essa é a realidade do professor durante a pandemia, para tentar dar uma mão aí para a galera. Santo Jeová. Peraí. Já volto aqui. Problemas técnicos. Isso não vai dar certo. Vou ter que dar um pause. Bem, como eu estava falando, a gravidade desses acidentes mostrou que não pode ser uma maneira de energia, porque ela é perigosa para os seres humanos. Deve ser a última energia a ser pensada. Então, a gente tem aí outras formas, né? Então, tanto os grupos envolvidos na produção de energia, portanto, interessados nessas fontes de energias viáveis, quanto os preocupados com os modelos alternativos de produção energética e do próprio modelo econômico, passaram a reivindicar outras soluções para evitar a degradação do ambiente e colocar em risco a própria potência humana. Ou seja, até que ponto devemos ir? Até que ponto é interessante que a gente utilize a natureza ou se aproveite dela, sendo que ela também não é boa para nós. No caso da energia nuclear, isso fica muito claro. Estocar o vento, gente, por que não? A energia eólica, a energia solar são formas aí sustentáveis de se produzir energia e não são prejudiciais aos seres humanos, a nenhum de nós. A partir dos anos 90, motivado pela internacionalização do debate do meio ambiente e possíveis fontes renováveis de energia, a ONU, Organização das Nações Unidas, promoveu uma conferência sobre essa questão ambiental. Bem, nesse momento cresceu no mundo a adesão da ideia de um ritmo de crescimento do capitalismo e da sociedade de consumo incompatível com a preservação do meio ambiente. Ou seja, se continuarmos consumindo, já falei na aula passada, repito, da mesma maneira, para as próximas gerações, vai dar ruim. Nós consumimos mais do que a capacidade do nosso planeta consegue suportar. Então, essa conferência, motivada por esse consumo desenfreado, por esse consumo que está destruindo o nosso planeta, levou a um debate de como nós devemos prosseguir para gerações futuras. Porque já sabemos, há décadas, se mantivermos os padrões de consumo, sabemos que a natureza não é inesgotável. E a gente sabe, a humanidade se deu conta de que o futuro está fadado ao fracasso. Ai, que frase bonita. Bem, assim, com o objetivo de encontrar meios para conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e preservação ambiental
Em junho de 1992, vocês não tinham nem nascido, a ONU promoveu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A CNUMAD ficou conhecida como ECO 92. E essa conferência reconheceu a responsabilidade dos países envolvidos pela degradação do meio ambiente, bem como o princípio de que as necessidades econômicas das nações são diferentes. Somos responsáveis em todos os países, cada país no seu nível é responsável pelo meio ambiente, pela degradação do mesmo, assim como as necessidades desses países são diferentes. Por que as necessidades? Bem, os países em desenvolvimento só poderão superar a condição de estagnação da maneira sustentável com o auxílio financeiro e tecnológico da comunidade internacional. Começou a rolar um debate, tipo assim, você já é industrializado, né? Mas e para você se industrializar? O que você fez? Tipo, muita coisa. Como muita coisa? Galera, vamos voltar na Revolução Industrial. A Inglaterra queimou florestas e florestas e florestas e florestas. Aí hoje tá super, desenvolvida e tá falando, beleza, pega o seu dinheiro e faz uma energia ali que é mais barata. Mas isso já tem um país em desenvolvimento, uma cidade diferente disso. Então não dá pra gente manter, né, essa linha. Os países em desenvolvimento vão precisar dessa energia, eles vão precisar disso, ou de ajuda dos países que já se desenvolveram, porque não que você já queimou a árvore da sua vez, agora deixa a gente, não, mas sozinhos esses países não conseguem manter o mesmo padrão dos países desenvolvidos, como, por exemplo, incrementação de medidas, porque isso é caro, isso envolve dinheiro, e um país desenvolvido ainda consegue, um país subdesenvolvido não. Tem um documentário que eu vou passar para vocês, espero que vocês assistam, que é muito interessante, que fala sobre isso. A conferência também destacou a ação da sociedade civil organizada por meio da participação ativa de organizações não governamentais, as ONGs, que passaram a figurar no cenário internacional como atores políticos significativos e influentes no debate sobre as questões ambientais. Gente, todo mundo conhece uma ONG aí ou outra que trabalha nessas questões. O Greenpeace é a mais famosa do mundo, que trabalha, a WWF, que trabalha aí preservando a fauna e a flora, né? E esses atores são importantes porque eles buscam atuar de forma ativa e pressionar os estados, pressionar as nações para cumprirem o seu papel aí na preservação do meio ambiente. Na ECO 92 também foi criada a Convenção das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Sim, todo mundo já escutou um vô falando, nossa, na minha época não era tão quente. Pois bem, a partir desse encontro, os países comprometeram-se a modificar os modelos de produção para reduzir os impactos no meio ambiente. Eles perceberam que a produção, a maneira como eles vêm tratando a natureza, fez com que houvesse essas mudanças climáticas, né? Vou passar também aquele filmezinho do Al Gore para vocês, que fala sobre o meio ambiente, acho legal. Vocês estão em casa, tá chato pra caramba, vamos assistir um documentário, vamos se instruir, terceirão, ano que vem tem Enem, vamos assistir umas coisas aí interessantes que fazem vocês, né, pensarem mais sobre isso e não esquecerem desses assuntos aí na hora, principalmente do vestibular do Enem, tá ok? Bem, esse comprometimento tornou-se explícito, esse comprometimento dos países, diminuir as emissões de gases, onde no protocolo de Kyoto, vamos falar sobre ele agora. Isso daí é muito interessante, cai bastante no vestibular, cai bastante no Enem, é interessante mesmo, vocês vão ver por quê. Bem, o protocolo entrou em vigor em 2005, depois de ser discutido e negociado entre vários países. Nesse documento, os países se obrigaram a reduzir a emissão de gases poluentes. Tipo, você estamos reduzindo muito, vamos diminuir, né? Principalmente o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o gás metano e outros. E fizeram um cronograma, tipo, nós temos tantos anos para a gente conseguir nos adaptarmos, porque não vai ser do dia para a noite, porque isso envolve novas tecnologias e dinheiro. Então vamos tentar. Esses gases foram identificados como principal causador do aquecimento global. Lembra? Camada de ozônio, buraquinho, blá, blá, blá. Ok. A meta dos países signatários comprometeram-se a atingir são específicas para cada país.
porque elas levam em consideração o nível de emissão desses países. Ou seja, quem produz mais gases arcou com maiores metas de redução. Durante essa conferência, realizada em Kyoto, no Japão, em 97, 38 nações industrializadas concordaram que até 2012, há 8 anos atrás, as suas emissões de gases do efeito estufa deveriam ser verificadas abaixo dos anos 90. Nessa conferência foram também discutidos créditos do carbono. Créditos do carbono. Vamos prestar atenção nisso, isso cai bastante. Ou reduções certificadas de emissão. Bem, as cotas de concessões para poluir gases atmosféricos que países poluidores podem comprar de países que estão abaixo do limite de emissão estabelecido. Professora, eu não entendi nada que você disse. Espera, vou explicar. Bem, um país industrializado, Estados Unidos, Inglaterra, emite, principalmente Estados Unidos, né, galera? Emite muito gás carbônico. Muito. Mas um país sem industrialização, não. Então, eu tenho uma cota que eu posso aí emitir de gases. Vou pegar umas canetas. Essa aqui é a minha cota. Eu sou um país aí do terceiro mundo. Então, isso daqui é a minha cota de poluição. Eu só poluí isso. Então, isso aqui eu não poluí, eu não emiti gases. Sobrou, eu troco por dinheiro com países que emitiram muito, muito, muito mais do que deviam. Esses países que emitiram um montão de gases, o que vão fazer? Vão comprar as cotas de outros. Então, não é que pararam de emitir. Um país que nem o Brasil, que emite menos, ainda a gente emite até bastante, vende a sua cota de carbono para um país que continuou ali com a sua meta, poluindo mais do que devia. Países da África, países com baixo grau de desenvolvimento, vendem seus créditos de carbono. África, América do Sul. Isso é absurdo, mas ok. Ou seja, então, quem produz pouco acumula créditos de carbono e vendem a quem polui muito. Essa lógica criou um mercado na qual as áreas de floresta que capturam o carbono e causam efeito estufa são convertidas em títulos financeiros comercializáveis em bolsas de valores. Sim, o Brasil ganha muito dinheiro, sim, com a floresta amazônica. Por isso que alguns países deixaram de mandar dinheiro para o Brasil em várias ocasiões. Não vou falar do presidente atual, porque, né, não é uma boa coisa. Mas vamos falar de Temer. Temer teve 50% do crédito que a Holanda, se não me engano, agora eu não tenho certeza, passava para o Brasil cortado. Sim. Então, sim, nós ganhamos com créditos de carbono. Se essa prática acabou desviando as discussões sobre o desenvolvimento atual, porque um vende do outro, compra do outro, ninguém para de emitir. Ninguém para de emitir o gás. E continua essa merda toda. Continua cada dia mais quente, cadê chuva, cadê essas mudanças climáticas? Gente, essas estiagens, que isso? Isso está fora de base, já era. Bem, a preocupação da sociologia com a temática ambiental coincidiu com o fortalecimento dos movimentos de protesto contra a degradação dos recursos naturais e com a constatação científica de que o desenvolvimento econômico capitalista está associado à utilização de tecnologias ambientalmente predatórias. Infelizmente, sim. Observem. Gente, isso é uma fonte, né? É real. Observem esses planetas. Essa é a quantidade de planetas que cada país consome. Um norte-americano, a América do Norte em si, ela consome 5,22 planetas. Então, para a gente continuar consumindo nesse padrão que a gente consome hoje, a América do Norte precisa de 5,2 planetas. A Europa, 2,66 planetas. Estados Unidos, 5,33, Canadá, 4,22, Alemanha,
2,56. Suécia, 3,38. Ó, a Ásia Oriental e Oceania, 0,72. Mas o Japão, 2,44. A China, 0,88. A Índia, 0,44. A Austrália, 3,66. A África, 0,61. Ela já não consome tanto. A África do Sul, já 1,27. A Somália, que é um dos países mais pobres do mundo, 0,22. E a América Latina, 1,11. O Brasil consome 1,16. E a Argentina, 1,27. Eu não estou entendendo nada. Deixa eu explicar. Se a quantidade de planetas que nós precisamos para continuar consumindo desse jeito. A gente só tem um. Quer dizer, se a gente continuar consumindo 5, 6, 1,5, vai acabar, vai esgotar. É aí que está a grande questão. Vai esgotar. Estamos consumindo mais do que o nosso planeta suporta. Ponto. A partir de 1980, a sociologia passou a tratar especificamente dos temas ambientais, antes tangenciados apenas pelo estudo sobre os processos de modernização e extinção progressiva das técnicas de produção tradicional. As consequências sociais da degradação ambiental se tornaram cada vez mais contrárias aos ideais modernos que enxergavam o avanço tecnológico um meio de emancipação do ser humano. O consumo acelerado dos recursos para alimentar essa industrialização criou problemas para várias e diferentes sociedades. Que tipo de problema? A eliminação do lixo industrial, estabelecimento de indústria pesada, produção de energia, instalação de infraestrutura para produção. Outras necessidades de consumo das sociedades modernas foram reconhecidas como processos que beneficiam determinados grupos em detrimento de outros. Adivinha quem se beneficia? Adivinha quem não se beneficia? Vamos dar uma olhada. A água que você não vê. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. 1 litro de cerveja é necessário 5,5 litros de água. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água. 1 litro de leite. Gente, não é que vai no leite, né? A vaca precisa do leite, água. Tá? Vamos fazer o raciocínio. Manteiga, leite, 712,5 litros. 1 quilo de queijo precisa de 5.280 litros de leite. Para você cultivar 1 quilo de batata, você precisa de 132,5 litros de água. 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros de água. 1 quilo de banana, 499 litros de água. E 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros. Então, muitas vezes, é muito além daquilo que a gente consegue enxergar. Que é, por exemplo, a utilização da água. Não é só o copo de água que a gente bebe. Vai muito além disso. A conscientização dos problemas ambientais, muitas vezes, em vez de promover um movimento de reestruturação do modelo econômico, suscitou a radicalização das diferenças. Por exemplo, a indústria pesada, a exploração predatória dos recursos naturais e outras atividades nocivas ao meio ambiente foram transferidas para países em desenvolvimento. Olha, já que está fazendo mal para o meu país, e eu sou um país de primeiro mundo, vamos migrar para outro. Volta para a globalização, volta lá. Quando você pega aí, acho que eu não tenho nada ao meu alcance que eu possa mostrar para vocês agora. Mas a maioria dos produtos que nós consumimos não vem do Brasil. Vem de outros lugares. Principalmente países de terceiro mundo, onde é mais barato. Sim. Dessa forma, várias empresas transnacionais implantaram fábricas em países onde a legislação ambiental é menos rígida. Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Desculpa. E a mão de obra mais barata. Vamos mudar as leis trabalhistas. Desculpa. Tá. E aumentar os seus lucros a partir da exploração e fragilidade de outros países, ampliando a desigualdade. A gente vê por aqui.
Outra charge para vocês. Gente, por que eu coloco tanta charge? É sociologia. Precisamos entender e compreender charges, porque vai ter muitas charges para vocês interpretar por aí. Vestibular, Enem, etc, tá? Olha lá, qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no mundo? Arábia, o que é a opinião? Falta de liberdade de expressão, blá, 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 tá. América, o que é o resto do mundo? Quer dizer, é só eles que importam. Eu não precisava estar falando isso, mas eu tô porque vai ter gente que não vai entender, né? Se não é pra você, desculpa. Tá. Europa, o que é escassez? Pô, a Europa tem abundância. E a África, o que é alimentos? Essa é a desigualdade que a gente não precisa. A mesma lógica pode ser identificada em um país em que tanto as relações entre as classes quanto os grupos tradicionais de determinados territórios sejam marcados por assimetria. Adivinha que país é esse? Tá, desculpa. Para as quais não é possível encontrar um equilíbrio ou conciliação em uma linha de ação ativa de movimentos sociais, políticas públicas e propostas alternativas de organização econômica. Onde será esse lugar? No final dos anos 60, movimento de exploração abusiva de recursos naturais para o desenvolvimento da indústria se fortaleceram. A mobilização da sociedade civil encontrou eco em organismos institucionais de organização política, especialmente agências internacionais, como a ONU, que passaram a tratar de temas em diversas conferências ambientais. É significativa a participação da ONU no debate sobre as possibilidades e os meios de desenvolvimento da sociedade, já que o tema era considerado até a Segunda Guerra uma prerrogativa de cada Estado. Como assim? Parou. Até a Segunda Guerra, cada Estado cuidava da sua nação, das suas árvores, das suas florestas, sua fauna, sua flora. O meio ambiente não era visto como um todo. Só a partir da Segunda Guerra que eles perceberam que o que é feito num país pode necessariamente afetar o outro. Então, só a partir da Segunda Guerra que deu essa ideia de que o mundo é um só e deve ser cuidado por todos. A compreensão de que o modelo de desenvolvimento de um país afeta a comunidade internacional mediante os efeitos planetários do uso dos recursos naturais e da emissão de gases poluentes, por exemplo, assim como seus efeitos no processo migratório e no comércio internacional, levou a sociologia a explorar o significado do desenvolvimento e a responsabilidade de cada país quanto aos meios de sobrevivência da geração futura. Por que movimentos migratórios? Porque se o cara vive, vamos colocar, da fauna, da flora, da pesca, e de repente no ambiente que ele está acontece uma mudança e aquilo deixa de ser o seu sustento, porque ele não consegue mais encontrar recursos ali, ele tem que se mudar. Seja de localidade, seja de país, então isso passa a ser um grande problema. Mais uma charge para vocês. Lembra que eu falei das ONGs? Essa charge é da WWF. Precisa falar? Não, pelo amor de Deus, espero que não. Não é muito bonito, mas foi o que eu encontrei para colar aí. Precisa falar? O que pesa? Nesse contexto, a sociologia passou a se dedicar à análise dos conflitos sociais, decorrente da desigualdade de acesso e usufruto dos bens naturais e dos bens advindos da sua exploração. Além da relação entre os problemas ambientais e os modelos de organização social de desenvolvimento econômico adotado pela sociedade, nem todos têm acesso aos recursos naturais. Nem todos têm acesso aos bens advindos da sua exploração. Assim, por envolver diferentes conceitos e métodos e enfoques, e estabelecer um diálogo com diversas áreas do conhecimento, como a antropologia, a botânica, a biogeografia, a ecologia, a economia, a fitogeografia, a história, a zoogeografia, é que a investigação sociológica, cientificamente organizada, se torna tão importante. Então, é um aparato de várias áreas do conhecimento, investigando sociologicamente este fato, que é o meio ambiente, a degradação do mesmo. Gente, então nós vamos parar aqui. Na próxima aula a gente vem com segurança alimentar. Tudo bem? Mais atividades virão. Dúvidas, deixem no Classroom que eu vou responder para vocês, assim como conforme eu for podendo, tá? Beijo e até!